Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai voltar, né, com Freud na Autêntica. Finalmente, faltavam apenas dois textos desse volume aqui, que é o Neurose, Psicose e Perversão, que são justamente o sobre a psicologia. Aliás, três textos, perdão. O sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, que a gente vai ver hoje, o BATS numa criança, que a gente vai ver na próxima aula, e o uma neurose demoníaca no século XVII. Então, são os três textos que faltam para a gente finalizar, finalmente, este volume aqui. E aí, depois, eu tenho quase certeza, já estou vendo, que nós vamos partir para um queridinho do Elielton. O Elielton deve estar vendo essa aula, né? Ele vai lembrar, que é o Arte, Literatura e os Artistas, tá? Tenho quase certeza que a gente vai partir para esse, que é um dos meus preferidos também, dessa coleção da Autêntica, que é uma coleção temática, né? É um dos meus preferidos. Talvez, deixe-me ver, talvez seja o meu preferido. Né? Eu gosto muito dos textos que estão compilados aqui no Arte, Literatura e os Artistas. Talvez esteja ali para a páreo com amor, sexualidade, aliás, amor, feminilidade e sexualidade feminina. Talvez sejam os meus dois preferidos, né? Não sei, bora ver. Mas hoje a gente vai falar de um texto, que é um texto não tão discutido assim do Freud, não é um dos mais desconhecidos, obviamente, né? Mesmo porque está aqui, por exemplo, nessa coleção, então normalmente eles compilam textos que são mais ou menos já familiarizados, né, ali pelo grande público da psicanálise, etc. Vocês não vão ver aqui nessa coleção temática, por exemplo, um texto do Freud que se chama Psicologia Escolar, né, que é um texto que praticamente ninguém conhece, né? Então, e vários outros testículos, digamos assim, né, que o Freud tem, normalmente não vão para essas coleções temáticas, que são realmente para textos mais conhecidos. Mas mesmo diante dos textos mais conhecidos, esse aqui, sobre a psicogênese de um caso de uma homossexualidade feminina, não é um texto muito discutido em psicanálise. Tanto que eu lembro que na minha dissertação de mestrado, na minha banca de dissertação de mestrado, a professora Rosiane Nicolau, que estava na banca, ela alertou exatamente para isso, que eu falei de um texto, eu pormenorizei um texto que quase não é discutido, né, no campo psicanalítico, digamos assim, né, é um texto mais deixado de lado, né, quando você fala de feminilidade, que era a minha discussão ali, basicamente, é um texto deixado de lado, mas é um texto muito importante, né, muito, enfim, robusto, de fato, do Freud. É um texto grande, por exemplo, né, uma discussão clínica, que é uma discussão clínica mais prolongada, digamos assim, né, um texto dividido em quatro partes, né, um texto grande, assim, sei lá, eu acho que não contei, mas ele deve ter, para lá, 57, vamos ver aqui onde ele termina, pera lá, é que 190, 33 páginas, basicamente. É um texto grande, né? A gente tem textos aqui que são de 2 páginas, 3 páginas. Esse texto aqui tem 33, basicamente. Então, é um texto grande, né? Um texto que, enfim, tem muita questão para a gente discutir aqui sobre ele. Como eu sempre, as minhas anotações aqui das principais partes. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas que eu falaria agora, eu não vou adentrar muito na discussão sobre o entendimento clínico aqui do Freud, do caso. Não vou focar a minha apresentação aqui no canal sobre isso. Por quê? Porque eu estou, neste momento, montando e divulgando um curso em que eu vou falar dos casos clínicos da psicanálise. Eu vou pegar um caso clínico de cada estrutura, por exemplo, eu vou também trabalhar um caso clínico infantil, e estou montando esse curso. Então, é um curso, por exemplo, que muito embora esteja sendo vendido para ser trabalhado online, ao vivo, etc. Depois enfim, que eu finalizá-lo, certamente eu vou fazer o que eu já fiz com outros cursos meus, que é pegar as gravações, compilar na Hotmart e vender. Então, já fica aí para o futuro, quando começar a vender, quem tiver interesse nesse caso, no estudo profundo sobre esse caso, vai ter que comprar o meu curso, tá? Então, já vou fazer aqui um jabá. Já basta todo o conteúdo de graça que eu deixo aqui no canal para vocês. Então, pelo menos ajudem aí, né? Valorizando os cursos que eu faço. E quando eu for falar de histeria, perdão, no curso, eu vou trabalhar o caso da jovem homossexual do Freud, que é este caso que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Então, lá, sim, eu vou questionar, né? A maneira como Freud analisou esta jovem,
vou apontar determinadas modificações, talvez, que poderiam ter sido feitas na maneira de manejar o caso clínico, então lá vai estar pormenorizado. Aqui eu vou falar sobre o texto, basicamente, né? Então aqui eu vou mostrar como o Freud apresentou esse caso, quem era, vou fazer todo, enfim, claro, né? Vou falar todo o entorno, né? Quem era essa paciente, e etc. Então aqui vai ser mais objetivo, digamos assim. Tem algumas coisas interessantes antes da gente começar, que eu até deixei aqui separado, né? Tem um livro que ele foi publicado, salvo engano, em 2008, tá? Eu acho que foi em 2008, que é um livro da Inês Reader e da Diana Voigt. Elas escreveram juntas, que é a biografia dessa paciente do Freud, a biografia sobre a mulher real, né? Enfim, a mulher que ficou conhecida como a Sidonie C, que é o nome que o Freud deu, né, ali para a paciente. Na verdade, deixa eu só pegar o sobrenome, porque o nome dela, verdadeiro, é Margaret, acho que é Escoca, alguma coisa assim. Cadê? Deixei, por aqui, tá aqui. Margaret Sonka. Acho que não pronuncia o C, né? É C Sonka, mas acho que é Sonka que pronuncia. É o verdadeiro nome dela. E aí, enfim, obviamente, a maioria dos pacientes do Freud, né, se não todos, ficaram conhecidos depois, né? As identidades foram reveladas, seja porque eles mesmos se enxergaram ali nos casos clínicos e falaram, né, para o grande público, olha, era sobre mim aqui o caso e tal, ou seja porque realmente descobriram, né, os historiadores foram lá, descobriram de quem que se tratava e tal, e ela não foi diferente, né, então ela morreu bem velha, ela morreu já no século XXI, inclusive, foi? Já tinha passado os 2000, ou ela morreu em 2000? 2000, acho que ela morreu exatamente em 2000, não sei se eu anotei aqui, mas eu tenho quase certeza absoluta que ela morreu em 2000. Acho que eu tenho aqui anotado, pera lá, vou já dizer para vocês. Bora ver aqui. Acho que eu anotei bem aqui. Quando o Freud atendeu em 1900. Cadê? Ai, peraí, que gente que sabe que esse computador aqui ele é complicado, né? Não é o mesmo computador, tá? Então, cadê? Acho que eu anotei bem aqui. Freud atendeu em 1918. Ela tinha 18 anos. Ela morreu em 2000, exatamente. Ela morreu em 2000, então ela viveu 100 anos, né? E aí, deixa eu só voltar aqui para vocês. E aí, é uma paciente aqui que viveu bastante e quando foram entrevistá-la ali no final da vida dela, né, ela diz basicamente que ela nunca esqueceu a mulher pela qual teve todo esse desenrolar aqui, né? Então, eu vou começar a contar a história dela para vocês. Ela é uma jovem que se apaixona perdidamente por uma, como Freud coloca aqui no texto, né? Por uma cocota. Basicamente, a gente pode traduzir por uma mulher da vida, mais ou menos. Vou explicar o porquê, mais ou menos, tá? Mas, enfim, uma mulher, tipo uma meretriz, né? Não chega a ser exatamente uma meretriz, porque talvez ela não ganhasse dinheiro com isso, mas ela é uma mulher que se envolvia com homens e mulheres, uma mulher da vida, uma mulher largada, principalmente nessa época aqui, né? Hoje em dia seria uma mulher normal, né? Digamos assim. Mas nessa época era enfim, era um assinte, né? Era um absurdo isso acontecer. E ela era falada, né, em toda a comunidade, todo mundo sabia de quem se tratava. E. Só que apareceu um negócio aqui. E. É, E aí, enfim, a Sidonie, né, vou chamar pelo pseudônimo aqui dela, a Sidonie se apaixona, ela avista essa moça, que é uma moça 10 anos mais velha que ela, então tinha ali por volta dos seus 28 anos, ela tinha 18, tinha ali seus 28 anos, e a Sidonie se apaixona perdidamente por ela e começa a perseguir essa mulher, né, realmente cortejando essa mulher. Então, mandando flores, escrevendo cartas, indo para os lugares que ela costumava ir, né, para poder, enfim, ficar perto dela, que seja, mesmo que não tivesse nenhuma interação a mais, né, o Freud até disse aqui, que nunca houve uma interação a mais, segundo o que ela falava para ele, né, então nunca houve a relação sexual em si, o máximo que já havia tido ali seria um beijo, alguma coisa do tipo, mas ela vivia mais como se fosse uma relação platônica, de fato, com essa cocota, né, com essa mulher da vida, aí digamos assim.
E aí o pai começa a ficar extremamente preocupado, enfim, o pai se preocupava, inclusive, com isso mais do que a mãe meio que negligenciava, assim, a filha em detrimento do filho, né, e aí o Freud depois vai utilizar isso como, enfim, como arma interpretativa, porque a mãe era mais voltada para o filho e deixava a filha meio para lá, e aí o pai começa, enfim, a se preocupar com isso, com essa perseguição que ela fazia, e até que, enfim, aí começa a pedir, né, para que ela pare com isso, que ela não procure mais, etc. Até que em determinado momento, ela tá andando de braços dados com essa meretriz, com essa cocota. O pai tá passando, né, e eu vou contar basicamente o que tá no caso do Freud, tá? Porque tem uma outra modificação na biografia, modificam isso. Dizem que essa cena em si ela nunca aconteceu. Que é o quê? A Sidonie tá com essa baronesa, era uma baronesa, tá? De braços dados, passando assim pela cidade, né? Pelo centro da cidade. O pai tá vindo na outra direção, então eles meio que se chocam, né? Só que o pai passa por elas e desfere um olhar, tipo, aterrador pra Sidonie, né? Tipo, querendo comê-la com os olhos, basicamente, com ódio, etc. Ou com desprezo, alguma coisa assim. E aí a Sidonie fica louca com aquele olhar de desprezo do pai e tenta se suicidar, e tenta se matar. Ela se joga nos trilhos do trem, né? E aí os pais ficam extremamente preocupados com o fato da filha tentar se matar por conta disso e procuram ajuda. O pai, inclusive, mesmo não gostando da psicanálise, não gostando das abordagens do Freud, né, a maneira como o Freud ele era visto por aí, etc., ele estava tão desesperado que ele procura até o Freud. Né? E aí vai começar que é mais interessante aqui, né? Ele chega, os pais chegam lá com o Freud e dizem: olha, a gente quer que você cuide da nossa filha porque ela tá doente, porque ela é apaixonada por uma mulher, por exemplo. Né? Então, ela fica perseguindo essa mulher, ela tentou se matar, e a nossa filha tá doente e a gente quer que você cure. E aí vai começar uma coisa interessante aqui, porque o Freud, logo no início, ele vai deixar bem claro o quão complicado é quando a busca pela análise não parte do próprio paciente, mas sim como um desejo externo de outros agentes. Né? Então, eu anotei aqui para vocês. O jovem. Olha, tratamento, eu coloquei assim, né? O tratamento analítico da jovem contraria as indicações de tratamento psicanalítico, pois não se partiu dela e sim do pai. Página 168. Olha o que ele vai dizer aqui pra gente. Não, 161. Nem eu entendo minha letra. Página 161. Ó, ele não tinha diante de si a situação que a análise exige e a única na qual ela pode demonstrar sua eficácia. Essa situação, em sua configuração ideal, como se sabe, apresenta o seguinte aspecto: alguém que normalmente é senhor de si, sofre de um conflito interior ao qual sozinho não consegue colocar um fim. Então vai ao analista, formula sua queixa e lhe pede auxílio. O médico trabalha então de mãos dadas com a parte da personalidade bipartida pela doença contra a outra parte do conflito. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, o modo ideal de tratamento analítico é quando parte do próprio paciente, que não aguentando mais conviver com as suas neuroses, né, com as suas questões, busca, né, um tratamento. E aí ele vai mostrar como essa situação é completamente desfavorável, por quê? Porque há um desejo externo de, digamos assim, de cura daquela paciente, que no caso é o desejo dos pais. Os pais querem que o Freud cure a paciente da homossexualidade dela. Cadê? Aí ele coloca assim, ó. Todo dia acontece de um marido se voltar para o médico com a seguinte informação: minha mulher sofre dos nervos e por isso se dá mal comigo. Cure-a, para que possamos ter novamente uma vida conjugal feliz. Porém, fica claro, com bastante frequência, que cumprir uma incumbência como essa é impossível. Isto é, que o médico não pode apresentar o resultado com vistas ao qual o marido desejava o tratamento. Ele está fazendo aqui uma analogia para dizer que o mesmo também vale em relação aos pais, tá? Assim que a mulher se livra de suas inibições neuróticas, ela impõe um fim ao casamento, cuja conservação só era possível sob a premissa da neurose dela. Então ele diz o seguinte: olha, muitas vezes, isso aqui vale também para a clínica infantil, tá? Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes os pais vão com o filho para a clínica infantil
como se o filho fosse, de fato, né, o problema, o sintoma, querendo que se cure o filho deles. Só que quando há, entre aspas, esse processo de cura, ou seja, esse processo de modificação de posição subjetiva, por exemplo, da criança, não se torna o modelo ideal, porque agora a família vai ter que olhar para dentro de si. Porque normalmente, principalmente no caso de crianças, a criança é um sintoma daquela relação anterior, né? Aquela relação familiar, aquela relação dos pais. E aí, por isso que tem muita frustração para quem trabalha com clínica infantil, porque quando a criança está melhorando, os pais vão lá e tiram da clínica, né? Porque se a criança melhorar, eles vão ter que olhar para eles, toda aquela questão. Isso também vale para todo o resto. Muitos pais, por exemplo, de adolescentes, ou pais de jovens adultos, quando eles arcam com as sessões, né, ali de análise, eles notam também o mesmo fenômeno, sem se dar conta, né, de que e daí surgem as coisas do tipo, eu tô pagando análise para ti, terapia para ti, e tu tá te ficando pior. Na verdade, não tá ficando pior por vezes. É que a partir daquele momento que não acontece o que o desejo deles queria com aquela análise, ou com aquela terapia, eles acreditam que o paciente está piorando, né? Porque ele está piorando porque ele está melhorando para ele mesmo. Esse que é o ponto, né? Então, quando o Freud utiliza aqui esse exemplo, do marido que procura um tratamento para a mulher porque ela não se dá mais bem na cama com ele, e quando a mulher melhora, de fato, ela abandona o marido, ele é perfeito, porque é exatamente disso que se trata. E aí, enfim, o Freud utiliza, na verdade, esse exemplo para mostrar que, primeiro, a psicanálise não trabalha com reversão da homossexualidade, né? Isso é ilusório, isso é impossível. Eu acho que eu até coloquei aqui. O Freud diz o seguinte, ó, olha que coisa interessante, na página 162, que o homossexual ele não pode abandonar seu objeto de prazer. Ó, ele diz exatamente assim lá no final da 162. Via de regra, o homossexual não pode abandonar seu objeto de prazer. Não é possível convencê-lo de que o prazer ao qual ele aqui renuncia seria reencontrado em outro objeto, no caso da mudança. Então Freud já diz, olha, isso é uma guerra perdida. Porque você não tem como modificar não é nem preferência, né? Mas a orientação sexual de alguém. Nesse sentido aqui, em que já está estruturada ali. A gente não vai entrar, eu já discuti isso aqui em outros textos, né, no mérito sobre essa formação da identidade sexual, que muitos acreditam que é completamente fluida, não é, tá? Nem para psicanálise, enfim, nem tantas outras maneiras de se ler essa questão. O que acontece hoje em dia é que há, enfim, essas teorias todas de gênero que tentam minar esse campo, por isso que odeiam muito a psicanálise clássica, digamos assim, né? E tentam modificá-la a todo instante para poder valer o seu próprio delírio, as suas próprias questões, e não vai modificar, né? O Freud é muito tácito, o Lacan é muito tácito em relação a isso. Não gostando disso, cria sua própria teoria, mas não venha modificar uma teoria que já existe secularmente, né? Enfim, então isso é muito mais definido do que se imagina na psicanálise, né? Porque é engraçado também, né? A galera que é de fora, que tem ojeriza, psicanálise, normalmente a galera conservadora, né? Que não leu, que não sabe nada, no final dos contos, mas enfim, acha que dentro da psicanálise é o oba-oba, que é a psicanálise que é, de fato, né, a mãe dessas teorias todas de gênero, etc. E não é, tá? Pelo contrário, a galera de gênero briga com a psicanálise, tá? Enfim, é uma loucura, a psicanálise apanha em todos os lugares, no final das contas, coitada, né? E aí, bora lá. Eu já estou aqui fazendo um passando com vocês, né, sobre o caso, mas eu vou voltar aqui para as minhas anotações primárias para a gente ir numa cronologia aqui do texto, né? Primeiro, o Freud, ele alerta para o fato, dentro do texto, né, que a psicanálise tem negligenciado casos de homossexualidade feminina, né? Então, até aqui, eu estou aqui no texto de 1920. Um adendo bem importante. Eu dedico o segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, que depois virou meu livro, né? Então, vou voltar para o meu livro. O meu primeiro livro, que eu discuto a questão da feminilidade na obra da Clarice, etc., o segundo capítulo dele eu discuto profundamente a questão da feminilidade no Freud. Então, eu trabalho cronologicamente com os textos do Freud, desde os pré-psicanalíticos até os mais tardios, sobre a discussão da feminilidade, tá? Então, eu pego os principais textos sobre feminilidade do Freud, desde os pré-psicanalíticos até os finais ali, né? E há uma ruptura, eu divido em dois grandes momentos. Aquilo que eu chamo de primeira tópica do Freud, dentro dos textos sobre feminilidade, e os textos de feminilidade na segunda tópica. O texto que inaugura a segunda tópica, que eu começo a discutir sobre feminilidade, é justamente esse.
Então, a segunda parte do meu capítulo, do segundo capítulo do meu livro, já começa com esse texto. Então, eu dedico lá no livro um bom tempo discutindo esse texto aqui do Freud, né? Por isso que, inclusive, a Rosiane elogiou o fato de eu ter abordado esse texto, blá, blá, blá. E a gente está falando aqui de 1920, que foi quando o Freud publicou esse texto, tá? Vou baixar aqui, que eu acho que o som tá aparecendo no meu pescoço. Acho que a luz até melhorou agora. Tava meio escura a luz. Não tô com o meu cenário, tá, gente? Ainda tá improvisado aqui. Esqueci de falar isso também, né? Tô voltando com os vídeos e, enfim. Antes vocês viam lá toda a minha estante por trás. Meu escritório em casa ainda tá sendo feito, tá? Então ainda vai demorar aí pelo menos sei lá, depois que vocês virem esse vídeo aqui, talvez não demore tanto, porque eu não vou demorar para publicar esse vídeo aqui. Que eu quero gravar o máximo possível para poder ir publicando um por semana novamente, como eu fazia. Mas eu tô, enfim, sem meu escritório ainda. Acho que do dia que eu estou gravando hoje, vai demorar um mês para o meu escritório ficar pronto, para eu poder ter de novo a minha estante, minha biblioteca, enfim. Então, estou no cenário improvisado, por isso que tá, enfim, sem graça esse cenário aqui, né? Tipo, uma parede branca atrás de mim, só a poltrona que destaca, né? Que é uma poltrona bonita e tal, confortável. Fora isso, sem cenário algum, tá? Mas calma que vai melhorar. Então, voltando para cá, né? Depois desse disclaimer, voltando para cá, a gente está aqui em 1920, então Freud, já em 1920, alerta para o fato da psicanálise não dar tanta importância para casos, ou até mesmo negligenciar, tá? Casos de homossexualidade feminina. Então ele já começa o texto fazendo, né, esse meia-culpa, digamos assim, né? Talvez, inclusive, por isso que ele começa a abordar. O que é engraçado, muito embora realmente não se trate de fato de um caso de homossexualidade, blá blá blá, mas teve um interesse homossexual, por exemplo, da Dora, né, com a senhora K. E meio que foi discutido isso ali, né, pelo Freud, de uma maneira ou de outra, né, então, e foi em 1900, né, muito embora tenha sido publicado em 1905. Então, não é que não existissem, pelo menos conhecidamente, né, esses casos e tal, é porque talvez realmente Freud tenha razão. Havia ali uma negligência em tratamento desses casos, tratamento no sentido de olhar para esses casos, né, o que não havia, por exemplo, no caso de homossexualidade masculina, né, isso era bem discutido, enfim, bem trabalhado, bem alertado, abordado, etc. Talvez não da melhor maneira, mas era discutido. E aí o Freud já começa dando uma dessas aqui, né, pra gente, né, que, enfim, a psicanálise estava negligenciando aí os casos de homossexualidade feminina. Quem é a paciente? Uma paciente de 18 anos, bonita, inteligente, de família boa. Então, é assim que resume-se quem é essa paciente de fato. Já falei para vocês da preocupação dos pais, que ela estava perseguindo essa mulher, que era uma mulher mal vista, saía era amante de vários homens, várias mulheres também ali na sociedade. A Sidonie, ela se exibia publicamente com essa moça, até que ocorreu, né, segundo a descrição aqui do Freud, essa situação aí, que o pai viu, ela olhou para o olhar do pai, não gostou, tentou se matar, blá, blá, blá. E a mãe não se indigna tanto quanto o pai é muito mais preocupado, né, em relação a isso. Tem uma coisa bem interessante. Há uma peculiaridade, de fato, da relação pai e filha quando se tem casos de homossexualidade. Isso é uma coisa bem importante para se dizer. O Freud já disse isso, já diz isso, né, em determinado momento, mas quem vai trazer novamente isso também é o Nasio. Ele, se eu não me engano, naquele livro, alguma coisa sobre ser psicanalista que ele tem. Não é o Como Tornar-se Psicanalista, é um outro branco, de capa branca, que tem até a cara dele na capa. Esqueci o nome agora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí. Nasio Psicanalista. Livro. Bora ver se aparece aqui para mim. Tem, obviamente, o mais clássico, né? Que é Como Trabalho Psicanalista. Ai, pera. Nasio Livros. Um psicanalista no divã, achei.
é esse. Nesse livro aqui, ele faz uma explicação bem interessante sobre o fato da homossexualidade feminina ser um assinte ao pai, ser um ataque ao pai. Né? Então, é uma tese interessante, de fato, mesmo porque a gente vai ver coisas muito interessantes, realmente, né? Como quando se trata, de fato, de homossexualidade feminina, que isso é uma outra discussão que talvez um dia eu traga para cá, tem uma diferença entre, enfim, entre a identificação histérica homossexual e a homossexualidade, de fato, feminina. Quando se trata, de fato, de homossexualidade feminina, tem alguns aspectos que fazem a gente realmente pensar nessa afronta à figura paterna, né? O próprio fato da masculinização dessa mulher, né? Então, você vê que há uma incorporação da figura masculina, inclusive, no estereótipo, né? Nos trejeitos, nas escolhas, obviamente, a mais clássica, né? Na escolha objetal, obviamente, mas nas escolhas, né? Por exemplo, quando você escuta pacientes homossexuais, mulheres, você escuta isso, todo mundo que já escutou uma paciente homossexual, uma mulher, sabe do que estou falando, tá? Eu escutei isso várias vezes, de várias pacientes diferentes, coisas do tipo, eu estou mostrando para ele o que é de fato, como é de fato tratar uma mulher, como é de fato ter uma mulher, como é de fato conquistar uma mulher. Olha que coisa interessante, porque que várias pacientes homossexuais, mulheres, têm isso no seu discurso. Não um discurso combinado, é um discurso natural que sai da boca de várias distintas. Por que isso acontece? Né? Eu estou mostrando para ele. E quando, óbvio, né? Que elas estão se referindo ao pai. Então, isso é muito interessante. Né? Então, talvez eu traga para cá essa discussão um dia, né? Sobre essa tentativa de instituição dessa figura paterna através tanto, né, da identificação, por isso o estereótipo e a maneira como se identifica, como se veste, blá blá blá, quanto o fato de tentar mostrar para ele como pode ser diferente dele, né? Como pode fazer melhor que ele, que essa que é a grande questão. E o Naso meio que fala sobre isso lá no Psicanalista do Divã. Mas bora voltar para cá. Freud deixa bem claro, né, diante daquilo que a gente estava conversando, sobre o fato, né, da procura ter partido dos pais e como isso implica no tratamento também, né, que, no final das contas, quem busca a análise importa. Isso importa mesmo, né? Quantas e quantas vezes pessoas ao redor daquele paciente não procuram por ele e ele não está nem aí. Isso aconteceu, inclusive, com pacientes que vieram até mim. Né? Por exemplo, a mulher tenta marcar a sessão para ele, eu não deixo, né? Não deixo. Ou outras pessoas marcarem sessões para pacientes que são maiores de idade, que, enfim, que não tem nenhum tipo de deficiência intelectual, alguma coisa do tipo, né? O paciente que tem que vir até mim, já parte daí. Enfim, quando tentam marcar por pacientes adultos, eu não permito que isso aconteça. Porque no final das contas eu já sei qual é o destino. Se com o paciente marcando, eu já sei qual é o destino, né? Então, se tem um paciente que ele mesmo vai lá e marca, mas ele marca porque estão enchendo o saco dele lá dentro da casa dele. Isso já é, enfim, uma complicação que dirá quando a mulher literalmente força a ponto dela vir marcar a sessão, alguma coisa do tipo, né? Então, não, isso é complicado. O Freud deixa aqui uma coisa interessante para a gente, né? Como trabalhar na análise com o paciente. Aqui na página 163, ele diz o seguinte, eu anotei aqui porque é uma coisa importante, sobre como se trabalha na análise, né? Por essas razões, evitei completamente oferecer aos pais a perspectiva da realização de seu desejo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não prometi aos pais aquilo que eles estavam me pedindo, enquanto demanda da análise da filha deles, tá? Apenas me declarei preparado para estudar cuidadosamente a jovem durante algumas semanas ou meses, para então poder me manifestar sobre as probabilidades de influenciá-la com a continuação da análise. De fato, em um grande número de casos, a análise se decompõe em duas fases claramente distintas. Então, olha só. Em uma primeira, o médico consegue do paciente os conhecimentos necessários, familiariza-o com as premissas e os postulados da análise e desenvolve diante dele a construção da origem do seu sofrimento, para a qual se acredita autorizado a partir do material oferecido pela análise. Em uma segunda fase, é o próprio paciente que se apossa do material que lhe foi exposto, trabalha nele, recorda o que consegue daquilo que nele está aparentemente recalcado e tenta repetir o material restante, de certa forma, revivendo. Então, o Freud está dizendo aqui, e está dando para a gente, na verdade,
um panorama geral de como funciona no trabalho analítico, né, que há uma incidência maior da figura do analista no primeiro momento, em que precisa ficar meio que guiando aquele cego que está com ele, né, com manejo, obviamente, né, mostrando, fazendo perguntas, interrogando, tocando em pontos que estão completamente recalcados, enfim, que estão ali nas profundezas do inconsciente, que não fazem, o paciente não faz a menor ideia de como começar a tentar acessar. E já no segundo momento, em que esse trabalho já foi para tentar meio que deixar mais maleável ali as barreiras do inconsciente, inclusive, o paciente já começa a se apossar disso, para conseguir ele próprio ir trilhando o caminho a ponto de levar, por exemplo, ao processo de elaboração, alguma coisa do tipo. Então, isso aqui é uma dica que está dentro desse texto, que é uma dica geral, tá, para todo mundo que trabalha na clínica, basicamente, nem é uma dica exclusiva sobre o tipo clínico que o Freud está atendendo aqui, tá? Então, deixei aqui para justamente mostrar como é que a gente trabalha em análise. Já disse para vocês, quando eu tenho aqui também, né, que a paciente era virgem, só havia beijado moças, mas nunca transou. O Freud deixa bem aqui na página 167 uma explicação sobre os traços masculinos do amor. Eu anotei porque são coisas interessantes e que também conversam com textos, por exemplo, que a gente discutiu lá no Amor, Feminilidade e Sexualidade Feminina, tá? Em que fala das preferências de objetos dos homens, por exemplo. Então, Freud deixa aqui quais são esses traços masculinos do amor. Ele diz aqui, ó, sua conduta com relação ao objeto amoroso ter assumido inteiramente o tipo masculino, isto é, a humildade e a enorme supervalorização sexual do amante masculino, a renúncia a qualquer satisfação narcísica, a preferência por amar antes de ser amado. Portanto, ela não tinha apenas eleito um objeto feminino, mas adotado uma posição masculina para ele. Aqui o Freud está mostrando como é que a posição masculina ela se apresenta nessa, enfim, nessa busca amorosa. Em detrimento disso, ele também está mostrando como se daria uma posição feminina. Né? Então, por exemplo, quando ele diz aqui, ó, a preferência por amar antes de ser amado, isso é da posição masculina. Então, significa que a posição feminina é cadê? Amar antes de ser amado. É ser amada antes de amar. É o contrário, exatamente. E aí pode pegar todo o resto que ele diz aqui, né? Sobre essa, por exemplo, essa enorme supervalorização sexual do amante masculino. Quando toca para o feminino, não há essa supervalorização. Humildade, já no feminino seria, né, soberba, alguma coisa do tipo, né? Isso é muito real, de fato. Se a gente for parar para pensar no dia a dia, como, por exemplo, como homens conquistam e como mulheres conquistam, ainda que hoje em dia isso esteja muito papéis sociais que foram sendo mudados, né? E a gente chegar, por exemplo, a discussões do tipo que homens não sabem mais ser homens porque não sabem como cortejar, porque não sabem quando há o limite do cortejo, do assédio. Isso realmente é uma complicação nas relações estabelecidas nos dias atuais. Enfim, também não adentrarei nesse mérito agora porque é complicado, é um caminho muito turvo, mas tem coisas interessantes enquanto sintoma social, tá? Da maneira como a gente está se relacionando enquanto pares. Mas, voltando para o que eu queria dar como exemplo para vocês, como realmente, né, o homem ele tende a ser mais humilde nesse sentido, no sentido do cortejo, porque ele que vai lá cortejar, logo entre aspas, ele teria que se humilhar. A mulher está numa posição boa porque ela tem que ser cortejada, então ela pode ser entre aspas soberba, arrogante, né? Tipo, eu vou escolher com quem eu quero. Isso desde que o mundo é mundo. Perdão, no final das contas, né? Então, a maneira como o Freud coloca, perdão, a maneira como o Freud coloca aqui, né, essa discussão é muito interessante porque no final das contas, isso é muito legal. Porque o Freud, ele é literalmente atemporal. Porque ele fala da alma humana. Isso aqui, olha só, a gente tá aqui, o Freud escreveu isso aqui, né, publicou isso aqui em 1920. Isso aqui faz sentido hoje. Hoje a gente consegue enxergar isso. Mesmo com essas modificações que eu tô falando para vocês, de posições e etc. Mas a gente ainda consegue enxergar hoje. Via de regra, é assim que funciona. O homem é o cachorro que vai atrás, a mulher é a boa azuda que fica lá só esperando, venha nós. Via de regra, é assim que funciona. Olha que coisa. Cara, Freud, ele é um gênio. É uma coisa impressionante. O Freud deixa claro aqui nesse texto que complexo dialecta não existe. Então, para os meus amigos aí, charlatões que ficam dizendo que são psicanalistas, mas fazem hipnose, falam de complexo dialecta, essa galera, né, que ganha 60 mil, né, por sessão, aliás, por 6 sessões, né, deixando bem claro, né,
É só, enfim, é só dar o quê? Não sei, 12, não sei, não sou boa de conta, tá? Não, 60, dá 10, né? Porra, Jéssica. 10 mil, né? Por sessão. Então, essa galera aí não vai entender, né? Que é isso aqui. Então, enfim, complexo dialécto não existe para psicanálise. E já tinha deixado claro isso aqui em outros textos também, tá, gente? Ele diz diretamente, claramente, que o complexo de Édipo abarca os dois, que não tem por que você personalizar para a mulher, chamando de complexo dialécto, blá, 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 blá. Então, né, aqui nesse texto ele diz isso novamente, tá? Aqui ele também vai dizer que com 13 ou 14 anos surgiu o desejo de ser mãe por parte da Sidonie, tá, da paciente dele, quando ela se interessou por um garotinho no parque de 3 anos de idade. Então ela olhou aquele garotinho brincando e ela, enfim, acendeu nela um desejo materno, né, um desejo de ser mãe. Após isso, quando sua mãe teve mais um filho, ela tinha 16 anos, surgiu as predileções homossexuais. Ela se interessava por mães. Olha só, eu até coloquei aqui, né? Ler página 169. Então, olha só que coisa interessante. Quando a menina tinha ali por volta dos 13, 14 anos, ela olha para uma criancinha, um garotinho, e acende nela um desejo materno, né? Como se fosse um bonequinho para ela brincar, de mãe, blá, blá, blá. Só que anos depois, poucos anos depois, né? 2 ou 3 anos depois, quando ela tem 16 anos, a mãe tem outro filho. E aí, a partir deste momento, que a mãe tem outro filho, começam as predileções, pelo menos verbalizadas, né, ou direcionadas, homossexuais da paciente, quando a mãe tem outro filho, tá? Então, quando a mãe tem outro filho, começam as predileções homossexuais da paciente. E, não obstante, né, não somente predileções homossexuais, mas ela gosta de mulheres mais velhas. Então, ela se interessa por mães. É esse o interesse genuíno dela. Sexualmente falando. Né? Ela tem tesão por mães, basicamente. Bora ver porque que eu disse que era para eu ler aqui na página 169. A análise permitiu confirmar, sem sombra de dúvidas, que a dama amada era um substituto da mãe. Mas a dama não era mãe, nem tinha sido o primeiro amor da jovem. Os primeiros objetos de sua preferência, desde o nascimento do último irmão, foram realmente mães. Mulheres entre 30 e 35 anos, cujos filhos ela conheceu nas férias de verão ou no círculo familiar da cidade. A condição para a maternidade foi mais tarde abandonada, porque, na realidade, não se conciliava bem com outra que se foi tornando cada vez mais importante. A ligação particular intensa com a última amada, entre aspas, a dama. Tinha mais uma razão de ser, que a jovem descobriu certo dia com facilidade. A silhueta esbelta, a beleza severa e a natureza rude da dama faziam-na lembrar-se de seu de seu próprio irmão, um pouco mais velho. Assim, o objeto escolhido por último não correspondia apenas ao seu ideal de mulher, mas também ao seu ideal de homem, e reunia a satisfação de orientação do desejo homossexual e da heterossexual. Como se sabe, a análise de homossexuais masculinos mostrou a mesma coincidência com numerosos casos, o que é muito interessante. Por sinal, para que não concebamos a natureza e a origem da inversão de maneira demasiado simplista e não percamos de vista a bissexualidade geral do ser humano. E aqui ele faz, a partir desse momento que ele fala, né, sobre a bissexualidade geral do ser humano, que a gente já discutiu bastante aqui também, voltem lá nos vídeos, principalmente das cartas trocadas entre ele e o Fliss, ali da edição, né, do amor, sexualidade, feminilidade, blá, 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 as cartas é bom, justamente a questão da bissexualidade, eu discuti isso aqui com vocês, então voltem aqui, só voltar aqui na playlist, tá, que vocês vão encontrar. Então, aqui ele deixa claro, né, e, enfim, estava falando aqui que ele faz uma citação aqui ao Sadir, né, falando sobre perversão e blá, blá, blá. Aqui ele deixa claro, primeiro, que há uma peculiaridade de entendimento, não somente com a questão da homossexualidade feminina, mas também com a sexualidade masculina, que não é uma coisa cristalina de se ler. E quando ele fala aqui especificamente, né, sobre, como se sabe, a análise de homossexuais masculinos mostrou a mesma coincidência, né, em numerosos casos. Ele está falando especificamente sobre esse encarnar tanto o objeto de desejo homossexual quanto o objeto de desejo heterossexual pela via identificatória, tá? Então isso aqui é bem importante. E aí, logo abaixo, acho que eu anotei aqui, né? O Freud já deixa a interpretação dele sobre o caso, né? Aqui na página 170 e também vai deixar depois na página 172. Ele diz o seguinte aqui, olha.
A necessidade de ter uma mãe mais amorosa deve ter sido mais justificável na jovem. No entanto, a razão pela qual ela se inflamou naquele momento, na forma de uma paixão ardente, é difícil de entender. A explicação é a seguinte: a jovem se encontrava na puberdade, na fase de renovação do complexo de Édipo infantil, quando a decepção se abateu sobre ela. Decepção por conta, né, do nascimento do irmão. E também pelo fato da mãe ter predileção pelo irmão em detrimento dela. Ficou claramente consciente para ela o desejo de ter um filho, na verdade, um filho homem. Sua consciência não podia saber que era um filho do pai e que deveria ser a imagem dele. Mas daí sucedeu o fato de não ter sido ela a gerar o filho, mas a concorrente odiada no inconsciente. A mãe, furiosa e amargurada, afastou-se absolutamente do pai e dos homens em geral. Depois desse primeiro fracasso, rejeitou sua feminilidade e procurou outra colocação para sua libido. E aí, a escolha homossexual. Isso aqui é a leitura do Freud, tá? Sobre do porquê que a paciente apresentou, né, essa inclinação a objetos homossexuais, etc. E aqui eu fiz uma leitura de como é que funcionam, né, os famosos red pills, né, esses caras aí que teoriza a mulher. Nesse corte que eu vou ler aqui, corte não, né, nesse trecho que eu vou ler aqui do Freud para vocês, e diz o seguinte: assim, comportou-se de maneira bem semelhante a de muitos homens que, após a primeira experiência desagradável, rompem para sempre com o infiel sexo das mulheres e se tornam misóginos. Isso aqui é maravilhoso, porque quando a gente vai pegar, isso é muito louco, né? Quando a gente vai pegar muitos, sei lá, muitos, para não ser generalista, né? Mas a maioria, digamos assim, né, desses homens que são, não vou colocar todos aqui na conta do Red Pill, tá? Mas os misóginos, de fato, né? Muito embora seja quase sinônimo, né? Mas os misóginos, de fato, por que eu disse que eu não vou colocar na conta, né? Fazendo como sinônimos? Porque os Red Pills têm um argumento, né? Dizendo que não, a gente não é misógino, a gente só quer se proteger de muita mulher pilantra, alguma coisa do tipo. É que quando eles vão falar e começa a se rolar, dá quase na mesma, né? Porque é realmente um ódio quase que generalizado, enfim, mas bora lá. Mas bora pegar dos homens misóginos de fato, né? Quando você vai olhar a premissa, né, da origem, etc., você vai ver a encarnação exatamente desse tópico aqui que o Freud trabalhou. Essas experiências que, horríveis, né, que se tiveram com mulheres, seja desde a figura materna ou figura fraterna com irmãs, etc., ou até mesmo figuras amorosas, e a partir disso modifica-se, né? Então, daquela devoção, daquele amor absoluto, daquele desejo absoluto, se reverte esse quadro e vai para o ódio absoluto. O divertimento continua o mesmo, né? Continua tendo investimento ali, porque ódio e amor são, enfim, as duas faces, né, do investimento libidinal, mas modifica-se, né? Então isso também é interessante, enfim, porque o Freud já meio que está antecipando aqui uma coisa que seria algo muito comum nos dias atuais, esse ódio pela figura feminina, né? Aliás, não somente nos dias atuais, né? Sempre existiu. E aí, aqui na página 173, o Freud fala um pouquinho disso que eu falei para vocês ainda há pouco sobre a homossexualidade feminina ser um ataque ao pai, né? Então, bora lá, ver o que foi que eu anotei aqui para vocês. Bora lá. Antes disso, na verdade, deixa eu pegar aqui que eu já havia anotado, né? Na página 172, uma outra interpretação do Freud, né, pro caso. Ele diz o seguinte: o motivo prático decorrente de suas relações reais com a mãe veio a se acrescentar ainda como ganho da doença. A própria mãe ainda apreciava ser cortejada e admirada pelos homens. Então, se ela se tornasse homossexual e deixasse os homens para a mãe, lhe deixasse o caminho livre, por assim dizer, ela tiraria do caminho algo que até então tinha carregado a culpa pela antipatia da mãe. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, inconscientemente, se ela não fosse cortejada por homens porque se interessa por mulheres, e a mãe fosse a única mulher da casa a ser cortejada, a mãe não teria tanto ódio ou antipatia por ela como normalmente ela teria se tivesse que disputar a figura masculina com ela. Essa aqui é maravilhosa. Essa interpretação, inclusive, é melhor do que a primeira, tá? E ele coloca uma nota aqui, né? O próprio Freud diz o seguinte: cadê? Ah, não é ele que coloca. Vou ver aqui. Ah, tá. Não, é só falando do uso do verbo em alemão, não interessa. Aí aqui, voltando, né, para a homossexualidade feminina ser um ataque à figura paterna. Bora lá. A posição libidinal conseguida dessa maneira foi então reforçada quando a jovem percebeu o quanto ela era desagradável para o pai. Desde aquela primeira punição por causa de uma aproximação muito carinhosa a uma mulher, ela sabia com que podia ofender o pai e como poderia se vingar dele.
Agora ela permanecia homossexual para desafiar o pai. Também não tinha escrúpulos por enganá-lo e por lhe mentir de todas as maneiras. Com a mãe, ela só era insincera, enquanto fosse necessário, para que o pai não ficasse sabendo de nada. Eu tinha a impressão de que ela agia de acordo com a lei do talião. Se você me enganou, precisa aceitar que eu também te engane. O pai tinha de ficar sabendo, de vez em quando, de seus encontros com a dama. Do contrário, ela perderia a satisfação da vingança, que para ela era mais urgente. Então, para ela é mais urgente o pai ter ojeriza dela e de toda a situação que ela provoca do que necessariamente um encontro amoroso com a mulher lá. Isso também é muito interessante, porque isso volta para aquilo que a gente estava discutindo sobre esse ataque à figura paterna, né? Então, ela se mostrava, como eu notei aqui, né, publicamente com a dama para atingir o pai. Isso aqui não importa, isso aqui é uma outra coisa que eu estou fazendo de um projeto que eu anotei. Não sei se eu posso falar, podem copiar. Não vou falar, porque podem copiar a minha ideia. De uma ideia que eu estou tendo a partir dos textos do Freud de um livro no futuro. Uma coisa interessante também que tem aqui no texto, né? Que o Freud vai mostrar, né? Que ela não se interessa por homossexuais, não se interessava, né? Por homossexuais assumidas. Aquela distinção que eu estava fazendo com vocês, né? De homossexuais assumidas no sentido de, além de falarem que são homossexuais de fato, né? Mas de expressarem, né? Enfim, as vestimentas, no estereótipo, blá blá. Ela preferia cortejar cocotas, né? Então, essas mulheres da vida que, enfim, normalmente saíam com homens e, por vezes, também com mulheres. O Freud vai deixar também uma interpretação sobre a tentativa de suicídio da moça, aqui na página 176. Aqui. Ele diz o seguinte, 176/177. Vai lá. Ele diz o seguinte: sua justificativa sobre a causa imediata de sua decisão soa agora inteiramente plausível. Ele havia confessado à dama que o senhor que as tinha olhado de maneira tão feroz era seu pai, que não queria saber nada sobre essa relação. A dama, então, ficou colérica e ordenou que a deixasse imediatamente, que não mais a esperasse ou lhe dirigisse a palavra. Então, está dizendo o seguinte, olha, quando ela disse para a dama que aquele homem que desferiu aquele olhar para ela era o pai dela, a dama ficou raivosa e pediu também para ela se afastar e, enfim, não mais a procurasse, né? Essa história tinha de terminar naquele momento. No desespero de ter perdido a amada dessa forma para sempre, ela quis se entregar à morte. Contudo, agora vem a interpretação do Freud. A análise permitiu descobrir uma outra e mais profunda interpretação por trás apoiada em seus próprios sonhos. A tentativa de suicídio era, além disso, como esperado, determinada por dois motivos: uma realização de punição, autopunição, e uma realização de desejo. Este último significava a consecução daquele desejo cuja decepção a havia movido à homossexualidade, a saber, ter um filho do pai. Pois agora ela caía por culpa do pai, o que estabelece a ligação entre essa interpretação profunda e a consciente. Superficial da jovem é o fato de, nesse momento, a dama ter falado exatamente como o pai e de ter colocado a mesma proibição. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a dama que pediu para ela não mais procurá-la, para terminar aquele caso, entre aspas, que não tinha tido nada, né? Naquele momento, ela se colocou também como o pai. Então, agora, essa tentativa de suicídio não era somente por tê-la perdido, mas também, inconscientemente, pelo próprio desejo de querer ter um filho do pai. Então, o desejo incestuoso se apresenta aí e vai cobrar, né? Enfim, suas questões ali da consciência, por isso a tentativa de suicídio. Quanto à autopunição, a ação da jovem nos mostra que ela desenvolveu em seu inconsciente forte desejo de morte contra um ou outro dos membros do casal parental, talvez por ganas de vingança contra o pai, que perturbou o seu amor, mas ainda mais provavelmente também contra a mãe, quando engravidou do irmão menor. Pois a análise nos trouxe para o enigma do suicídio, a explicação de que talvez ninguém encontre energia psíquica para se matar se não estiver, em primeiro lugar, matando um objeto com o qual se tem identificado. E, em segundo lugar, voltando contra si mesmo um desejo de morte que estava dirigido a outra pessoa. Isso daqui é Luta e Melancolia, tá? Um texto do Freud de 1917, na veia, tá? Então ele só tá meio que replicando aqui aquilo que ele já havia discutido lá em Luta e Melancolia. Cadê? Eu coloquei aqui. Nossa. Anotei aqui, né, uma espécie de transferência, resistência em relação ao Freud, ao tratamento, na página 179.
e que o Freud, ao enxergar a transferência e a resistência da paciente, interrompe o tratamento e indica que ela procure uma analista. Olha que coisa interessante. É um dos erros, né, grandes aqui do Freud. Mas bora lá. Bora primeiro ver, né, do que se trata. Página 179. Diz aqui o seguinte. Na verdade, ela... Deixa eu só beber uma água rapidinho, gente. Nem sei quantos minutos já tem de aula, porque eu tô gravando pelo Meets. Dessa vez não tô gravando pelo YouTube, não dá pra ver. Mas deve estar bastante, né? Não sei. Já até escureceu, tava claro quando eu comecei. Olha lá. Ela transferiu para mim a fundamental recusa ao homem, recusa que a tinha dominado desde a sua decepção com o pai. Em geral, a amargura contra o homem facilmente encontra satisfação no médico. Ela não precisava invocar quaisquer manifestações tempestuosas de sentimento, basta todos os seus esforços e aferrar-se à condição de doente. Sei, por experiência, o quanto é difícil levar o analisando a compreender justamente essa sintomatologia muda e fazer com que tome consciência dessa animosidade latente e muitas vezes excessivamente forte sem colocar o tratamento em perigo. Portanto, interrompi o tratamento assim que reconheci a posição da jovem para com o pai e recomendei que, se ela dava valor à tentativa terapêutica, devia prosseguir com uma médica. Bom, bora lá. O Freud estava dizendo o seguinte, olha, eu acredito que transferencialmente ela poderia ter um melhor êxito clínico se ela procurasse uma analista mulher, porque ela estava identificando em mim a figura do pai, e isso estava atrapalhando, estava fazendo com que a resistência se desse. Não é assim que a gente trabalha, tá, gente? E isso é muito importante, porque são nesses momentos que a gente mostra, né, como é que houve realmente uma crescente na psicanálise, e como, enfim, o Freud cometeu alguns erros, óbvio, né, ele estava construindo a psicanálise. E a gente consegue chegar a isso hoje justamente porque ele deu seguimento. Senão, eu nem saberia. Né? Porque isso é muito interessante. Ainda hoje, tem gente que acredita que a figura do analista ela tem que ser encarnada. Então, se eu tenho questões com a minha mãe, eu tenho que procurar um analista homem. Ou se eu sou negro, eu tenho que procurar um analista negro. Se eu sou mulher lésbica, eu tenho que procurar uma analista lésbica. Gente, pelo amor de Deus, o analista ele é uma função. Jéssica, mas o paciente ele não pode ter questões quando ele encarna a figura de fato do analista naquela figura que ele está enxergando ali. Sim, e é por isso que a gente maneja clinicamente a transferência para fazer com que a análise aconteça. Ah, mas também não depende do paciente? É claro, mas também depende do teu manejo. Se de antemão tu acreditas, como o Freud acreditou, que é melhor simplesmente sair e procurar, porque, sei lá, porque a outra analista tem uma vagina, então ela vai saber te analisar melhor. Pelo amor de Deus. Quem que disse que um analista negro pode analisar melhor um paciente negro? Que loucura é essa? Isso não tem absolutamente nada a ver com psicanálise, de fato. Isso tem muito mais a ver com identitarismo do que com psicanálise. Analista é função, analista é função, analista é função, tá? Então, não, Freud errou aqui, completamente. Foi que eu anotei aqui que eu fiz uma brincadeira na página 180. Deixa eu ver, bora ver aqui. Advertido por uma ligeira impressão, disse-lhe certo dia que não acreditava nesses sonhos. Ah, ele está dizendo aqui que, lembrei, a paciente estava contando alguns sonhos para ele, né? Como se ela estivesse tentando impressioná-lo. E aí ele, tipo, viu na cara dela, olha, eu acho que é mentira isso que tu estás me contando. Acho que tu queres alguma coisa com isso. Cara, isso aqui é genial. Isso aqui é genial, porque a gente faz isso na clínica, tá? Até hoje. A gente confronta, é isso, porra. Tipo, bora lá, bora causar, sabe? A análise tem que causar. Olha só. Advertido por alguma ligeira impressão, disse-lhe certo dia que não acreditava nesses sonhos. Eles eram mentirosos e hipócritas, e que sua intenção era me enganar, como ela costumava enganar o pai. Eu tinha razão, esse tipo de sonho cessou a partir desse esclarecimento. Isso aqui é genial. Aqui, ó, aqui é o Freud gênio, tá? Isso a gente faz até hoje. Isso é genial, tá? A questão da previsibilidade psicanalítica, página 184. Estamos quase chegando ao final, tá? Eu coloquei aqui, né? Como a psicanálise funciona na previsibilidade. Bora ver o que o Freud escreveu aqui pra gente.
É muito fácil reconduzir esse conhecimento perturbador às suas causas, mesmo que os fatores etiológicos decisivos para um determinado resultado sejam-nos inteiramente conhecidos. Nós apenas os conhecemos por sua especificidade qualitativa e não pela sua força relativa. Alguns deles serão reprimidos por outros por serem muito fracos e não serão considerados no resultado final. Mas nunca sabemos de antemão quais fatores determinantes provarão ser os mais fracos ou mais fortes. Só no final dizemos que se impuseram os que eram mais fortes. Assim, a causação, na direção da análise, pode ser reconhecida a cada vez, com segurança, mas a sua previsão na direção da síntese é impossível. Portanto, não queremos afirmar que toda jovem que experimenta uma decepção como essa, num anseio amoroso derivado da posição do Édipo nos anos da puberdade, necessariamente cairá, por isso, na homossexualidade. O que o Freud está dizendo aqui? Por que eu anotei isso para vocês? Porque a gente não tem como fazer em psicanálise uma generalização totalitária, né? Por mais redundante que possa ser, mas eu quero me fazer entender de fato. A gente não tem como dizer que todo mundo que passa pela mesma situação funcionará da mesma maneira, nem entenderá, nem sentirá da mesma forma. É isso que ele está dizendo aqui. Que a psicanálise não trabalha com esse tipo de previsibilidade, tá? A gente pode ter ali uma noção, a gente pode ter ali um exemplo para ser utilizado. Olha, um caso também era assim, como eu falei ainda há pouco para vocês, né? Sobre o fato de as mulheres homossexuais, de fato, normalmente elas são extremamente masculinas, isso pode ter uma relação direta com a figura paterna, o que elas querem atingir nessa figura, mas isso não é como é que eu posso dizer, um absoluto para todo mundo. Tem questões específicas que têm que ser consideradas, e por isso que toda análise é no 1 a 1, ponto. O que mais que eu coloquei aqui? O Freud faz uma análise aqui da infância, né, da moça. Pera lá. Deixa eu ver se vale a pena ler aqui para vocês. Ele vai falar aqui, né, que ela se apaixonou por uma professora, uma fixação infantil na mãe, mas demonstrou que é jovem. Aqui, isso aqui pode ser interessante. A análise demonstrou que a jovem trouxe da sua infância um complexo de masculinidade fortemente acentuado. Ele vai falar isso aqui muito melhor lá em Sexualidade Feminina, 1933, 13 anos depois. E em. Não, Sexualidade Feminina, perdão, é 1931, 11 anos depois. E Feminilidade são 3 anos depois, que é justamente a Conferência de Feminilidade. Ele vai falar disso aqui muito melhor lá nesses dois textos, tá? Cheia de vida, briguenta, nada disposta a ficar atrás do irmão, um pouco mais velho, ela desenvolveu desde aquela inspeção dos genitais uma poderosa inveja do pênis, cujos derivados ainda povoavam seu pensamento. Ok. Nem tudo é o que parece, sobre traços e expressões psíquicas. Isso aqui é interessante, isso aqui eu vou ler para vocês. Pode discutir aqui as posições masculinas e femininas em relação à sexualidade. Isso aqui é interessante, que eu coloquei aqui, né, como brincadeira, né, em tudo é o que parece, porque ele está fazendo aqui uma discussão sobre posição masculina ou feminina em relação à sexualidade e, basicamente, os traços das expressões psíquicas, né, como é que isso se apresenta. Então, ele diz o seguinte, isso aqui é bem legal. A literatura sobre homossexualidade não costuma distinguir com suficiente clareza as questões sobre a escolha de objeto, por um lado, e sobre o caráter sexual e a posição sexual, por outro, como se a decisão sobre um desses pontos estivesse necessariamente ligada com a do outro. Entretanto, a experiência revela o contrário. Um homem com qualidades predominantes masculinas e que também exiba o tipo masculino de vida amorosa pode ser invertido em relação ao objeto e amar apenas homens em vez de mulheres. Um homem em cujo caráter predominam as qualidades femininas de maneira chamativa e que se comporte no amor como uma mulher, deveria, em virtude dessa posição feminina, endereçar-se ao homem como objeto de amor. Mas, apesar disso, ele pode ser heterossexual e não mostrar em relação ao objeto uma inversão maior do que uma pessoa normal. O mesmo vale para as mulheres. Nelas, o caráter sexual psíquico e escolha de objeto também não coincidem em uma relação fixa. O Freud basicamente está dizendo aqui para a gente que a gente não pode julgar o livro pela capa. Que não é porque, por exemplo, uma mulher seja mais masculina, inclusive com posições mais masculinas, que ela necessariamente vai gostar de mulheres. Isso, assim, isso é muito notório para a gente hoje. Quantas e quantas mulheres vocês, por julgarem simplesmente externamente, né, pela maneira como elas se apresentam, vocês não acreditam que sejam, de fato, homossexuais. Vou dar um exemplo para vocês, e ela mesma já falou sobre isso nas páginas das redes sociais dela, né? Tem uma jornalista que eu gosto muito que se chama Paula Schmidt.
E quando você olha pra Paula, você pensa que ela é homossexual. Ela já disse isso abertamente. Gente, eu sei que todo mundo pensa que eu sou gay, que eu gosto de mulheres, mas não, eu gosto de homens, eu sou heterossexual. Eu simplesmente sou uma, sei lá, eu sou uma mulher firme, né? Eu sou uma mulher de posições firmes, falo forte, etc. Mas eu sou heterossexual, então é disso que ele tá falando aqui, tá? Portanto, o mistério da homossexualidade não é, de maneira alguma, tão simples quanto comumente apresentado no uso popular. Uma alma feminina uma alma feminina que, por isso, precisa amar o homem, por infelicidade, está instalada em um corpo masculino. Ou uma alma masculina que é atraída irresistivelmente pela mulher, infelizmente está desterrada em um corpo feminino. Trata-se muito mais de três séries de caracteres. Caracteres sexuais somáticos, caráter sexual psíquico e tipo de escolha objetal. Ok. O mais que eu preciso falar aqui para vocês? Eu falei disso aqui. Ele vai falar aqui também nesse texto uma coisa que ele já havia falado em tantos outros sobre, né, homossexuais homens terem uma fixação intensa na figura materna, tá? Isso aqui é conhecimento comum. Quem quiser saber mais disso, inclusive, assista os vídeos que eu deixei aqui. Acho que tem 4 partes em que eu faço análise do caso clínico André, do Flávio Ferraz, tá? Tá aqui, que é justamente discussão sobre perversão. Da psicanálise resolveu o problema da homossexualidade, ele diz isso daqui. Aí disse aqui literalmente. Ok. Ah, isso aqui é muito legal. Bora lá. Vou ler desde o início para vocês entenderem o contexto. Página 188, tá? O primeiro vai falar de alguns fatores fundamentais para que a investigação psicanalítica descobriu. O seguinte: o primeiro, que os homens homossexuais experimentam uma fixação particularmente intensa na mãe. O segundo, que todos os normais, ao lado da sua heterossexualidade manifesta, deixam notar uma medida considerável de homossexualidade latente ou inconsciente, tá? Que pode ser visto, também já discuti isso aqui com vocês, que podem ser vistos nas expressões de amizades, de escolhas, de esportes a serem feitos, etc. Se levarmos em conta esses achados, não se sustenta a suposição de um terceiro sexo, entre aspas, criado por um capricho da natureza. Não é papel da psicanálise resolver o problema da homossexualidade. Ela precisa se contentar em revelar os mecanismos psíquicos que levaram à decisão sobre a escolha do objeto e em rastrear esses caminhos até as disposições funcionais. O que mais me interessa aqui é o que o Freud diz bem aqui, ó. Se levarmos em conta esses achados, não se sustenta a suposição de um terceiro sexo. Freud está dizendo o seguinte: olha, há duas saídas de escolhas libidinais: a saída homossexual e a saída heterossexual. Isso que comumente querem chamar de bissexualidade, etc., isso é uma expressão inconsciente latente, não como uma definição de identidade sexual. É basicamente isso que ele está novamente falando aqui. Tá? O Freud é contra as terapias de inversão, também tem. E o que mais que eu queria dizer? Termina o estudo demonstrando como psicamente não há possibilidade de inversão sexual somente porque a biologia for alterada. E o texto conversa com esse estudo. Tem 2 textos interessantes que conversam com esse estudo aqui do Freud, que já finalizou o texto, tá? Que é o da Karen Horney, sobre a gênese do complexo de castração feminino, e o da Joan Rivière, que é a feminilidade como máscara. Elas vão discutir, aliás, são 2 autoras que estão discutindo com o Freud, principalmente a partir desse momento, na década de 20, essas questões que envolvem a sexualidade feminina, e elas vão trabalhar a partir desse texto, inclusive do Freud, né, para meio que destronar a tese freudiana sobre a feminilidade, sobre a sexualidade feminina, e vão trabalhar isso nesses 2 textos, que é sobre a gênese do complexo de castração feminino, da Karen Horney, e a feminilidade como máscara, da Joan Rivière. É basicamente isso. Bom, era isso que eu queria ver com vocês, é um texto longo, acho que a aula ficou longa também, não estou vendo aqui o número, né, de minutos aí, eu não sei se já tem 1 hora aí de aula, mas basicamente eu acho que esses 3 últimos vídeos, para a gente finalizar o neurose, psicose e perversão, vão ser assim também, né, porque são muitas coisinhas, textos grandes, para a gente trabalhar. E é isso, dúvidas, questões, indicações, deixem aqui nos comentários. E até a próxima aula. Voltamos, gente, tá? Tchau, tchau.